Queridos irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Weber, da comunidade São Mateus, em Porto Alegre. Quero te convidar para um momento especial de meditarmos na palavra do nosso Senhor. Estamos na Semana Santa, semana em que lembramos a dor, a perseguição que Cristo sofreu, o sofrimento colocado sobre ele, a sua morte, a sua injusta morte na cruz por todos os nossos pecados. E para meditarmos nesse momento especial, te convido à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versos 39 a 43. Lá diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, essa semana é importantíssima para a fé cristã, porque nós lembramos que Cristo enfrentou a cruz, recebendo sobre ela, pagando nela o preço de todos os nossos pecados. Isso nos leva a uma conclusão importante. Diante da cruz de Cristo, nós temos a nossa verdadeira identidade revelada. É impossível estar diante da cruz de Jesus e não deixar transparecer quem nós somos. Aqueles dois malfeitores demonstram muito bem isso. O primeiro representa toda uma humanidade que peca, que vive em pecado, e quando tem a possibilidade de sair daquela situação, ele só quer escapar sem pagar pelos seus erros. Isso é muito comum muitas vezes na nossa vida. Estamos errados, sabemos do nosso erro, a gente sabe que o pecado é prejudicial para nós, para as nossas relações, mas a única coisa que a gente quer é que ninguém descubra o nosso pecado. Já o segundo malfeitor, esse percebe que tudo o que eles estavam sofrendo e recebendo de julgamento e de condenação era justo porque eles haviam vivido vidas erradas, haviam feito escolhas que levaram eles até aquela situação. Porém, ele olha para Jesus e vê um justo sofrendo em favor de todos os pecadores. Por isso, aquela sua oração, aquele seu pedido, Jesus, lembra-te de mim, demonstra muito mais o desejo do que apenas sair dali. Ele não está pedindo para que Jesus tire ele daquela situação para ele voltar à vida normal. Ele não tinha mais tempo de mudar o seu passado, mas ele percebe que em Jesus ele podia mudar o seu futuro. Estamos numa semana importante para meditarmos, uma semana importante para refletirmos em tudo que Jesus sofreu e também o quanto isso implica na nossa vida. E pensando nessa meditação, me veio à memória uma experiência vivida durante o meu intercâmbio lá nos Estados Unidos no ano de 2008. Participando de uma celebração de culto de Sexta-feira Santa, no final da pregação, após a pregação, o pastor chamou todas as pessoas à frente, fizemos uma fila e nos dirigíamos ao altar de Jesus. E quando chegávamos lá, havia uma cruz deitada no chão, havia um martelo e havia pregos. E ele nos convidava a pegarmos o martelo e cravarmos um prego na cruz de Cristo. Aquilo significava que nós havíamos sido responsáveis por aquilo também. E era muito impactante, muito dolorosa aquela caminhada nossa em direção à cruz, porque nós estávamos reconhecendo que nós também fomos culpados por levar Jesus à morte. Mas ainda piorava, porque quando nós chegávamos perto, aquele pastor reafirmava palavras como: a culpa também é tua. É por causa dos teus pecados que Jesus está aqui. Cristo morreu porque tu ajudou a fazer ele culpado, a fazer ele receber essa punição. A morte de Cristo também está sobre os teus ombros. E isso foi muito difícil, foi impactante, marcante. A boa notícia, queridos, amados, é que Cristo não fica naquela cruz. E no domingo de Páscoa ele ressuscita. Mas quando nós estamos caminhando em direção à cruz de Cristo, quando eu estava me dirigindo à cruz de Cristo, preparado para colocar um prego nela, eu sentia o quanto os nossos pecados continuam sendo responsáveis pela crucificação de Cristo. Os nossos erros, quando nós colocamos os nossos desejos
acima da vontade de Deus, quando nós queremos que Deus nos sirva, a gente prega mais um prego na cruz de Cristo. Porém, a boa nova da salvação é que Cristo ressuscitou. E a sua vitória sobre a cruz nos mostra que a cruz cumpre a sentença, mas ela não sela o nosso destino. O nosso destino está nas mãos de Cristo, aquele que morreu, recebeu a culpa pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos conceder uma vida eterna. Seguimos caminhando em direção à Sexta-feira Santa, ao sábado de Aleluia, antes de chegarmos ao domingo de Páscoa. Que seja um tempo de meditarmos a cada passo. Como eu tenho vivido a minha vida? Será que as minhas obras significam que Cristo, o Cristo ressuscitado, aquele que traz a salvação, que perdoa os pecados, ele está sendo exaltado no meu viver? Ou será que eu vivo como alguém que carrega um martelo numa mão e vários pregos na outra mão, colocando mais pregos na cruz de Cristo? Queridos, aquela oração, aquele pedido daquele homem, Jesus, lembra-te de mim, ela pode ser feita por nós hoje. Que a gente tenha humildade sempre de reconhecer que nós não podemos fazer nada para que Jesus nos salve, a não ser pedir, Senhor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia e pela tua graça, lembra-te de mim, lembra-te de todos nós. Tenhamos uma abençoada Semana Santa, uma abençoada semana de meditação na presença e na certeza de que Cristo caminha ao nosso lado. Amém.